Bom dia, irmãos. É um privilégio sempre estar com vocês. E me gostaria de compartilhar com vocês um texto que Deus abriu muito forte em meu coração na semana que passou, mientras estava fazendo me devocionar, que se encontra em Mateus, capítulo 11, no versículo 25, versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. São textos muito conhecidos da palavra de Deus, pero a palavra de Deus ela é rica em ensinança, ela nos exorta, nos adverte, ela nos ensina. E a palavra de Deus tem poder para transformar. Vejamos então o texto que diz assim: em aquele tempo, Mateus 11, 25 a 30. Em aquele tempo, respondendo, Jesus disse: Te alabo, Padre, Senhor do céu e da terra, porque escondiste essas coisas de los sábios e de los entendidos e las revelaste a los niños. Sim, Padre, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregadas por mi Padre, e nadie conoce al Hijo sino el Padre, nem el Padre conoce alguno sino el Hijo, e aquele a quem el Hijo lo quiera revelar. Veni a mim todos os que estáis trabajados e cargados, e eu os harei descansar. Levai-me jugo sobre vosotros, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é fácil e ligeira me carga. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de Tu palavra. Tu palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, como diz o salmista. Nessa manhã queremos entender Tu palavra, Senhor, aplicar Tu palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e assim nos parecer mais com Jesus a cada dia. Oramos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém? Mirando esse texto, nos encontramos acá uma situação muito interessante, onde Jesus estava junto com seus discípulos, e ele chega um momento que mira aquele lugar, Galileia, e mira aquela gente de coração tão duro, onde naquele lugar já se havia passado muitos milagres. Jesus havia demonstrado o poder de Deus através de sua palavra, através de seus hechos, pero a gente estava com o coração muito duro, muito endurecido. Jesus mira a cara daquela gente, a postura, a forma como eles caminhavam, como eles estavam carregados, cansados. Então Jesus ele toma como exemplo uma situação do cotidiano daquela gente e diz: tomai, pois, meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus estava se referindo ali a um jugo que era demasiado pesado pelos religiosos da época. Havia uma escola de rabinos, onde esses rabinos tinham uma pressão muito forte para que seus alunos, para que seus adeptos cumprissem todas aquelas leis que eram pesadas, demasiado pesadas.
Então, Jesus mira o semblante daqueles que estavam caminhando e dizendo que difícil é estar barra o peso de uma religião. Então, Jesus mira para eles e toma essa situação e diz: aprendei de mim, tomai, pois, me jugo. Me jugo não é um jugo de opressão. Me jugo não é um jugo onde vocês têm que cumprir todas essas coisas solos. Pero me jugo é um jugo leviano, suave. Por quê? Porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos ciclos, ciclos. Caminhar com Jesus, como cantamos, não é caminhar solo, é caminhar com Ele. E como disse o salmista, mesmo quando passamos pelos vales da sombra da morte, não estamos solos. Que terrível seria passar pelo vale da sombra da morte solos. Mas Ele está com nós outros. Ele nos sustendrá nesse momento, Ele nos sustém nesse momento. Jesus ele pronuncia essas palavras depois da incredulidade das cidades de Galiléia, que apesar de ver milagros, não se arrependeram. E nesse contexto, Jesus cambia o enfoque de juízo a uma invitação de graça. O jugo dos rabinos era um jugo de peso. E Jesus ele cambia esse jugo de juízo para um jugo de graça. Quando ele diz: veni a mim todos os que estáis trabalhados e carregados. O povo estava agotado barra o legalismo dos rabinos, que impuniam cargas religiosas pesadas sobre eles. Hoje muitas pessoas que estão dentro de igrejas que se dizem cristianas, estão barra um jugo pesado. E se não cumprem, não estão bem com Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Que mais vale honrar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Jesus estava dizendo que esse jugo era um jugo de relacionamento com Ele todos os dias. Que eles não tinham que subir escaleiras de rodilhas, eriços, rodilhas, ou passar dias e dias sem comer ou sem tomar água. Jesus estava dizendo: meu jugo é suave. Aprendo de mim. Versículo 25 a 27 vai nos falar da revelação que Jesus teve da parte de Deus. Jesus ele alaba ao Padre porque a graça não é mérito intelectual. Jesus estava dizendo: em minha escola de discipulado, não são teorias, são práticas de algo que foi plantado no coração de meus discípulos. Eles me seguem porque eles entenderam sobre a graça de Deus que chegou quando eles estavam perdidos em seus delitos e pecados. Eles me seguem, eles vêm à igreja, eles cantam, eles alabam a Deus, não por costume, ou não por um peso, porque se não vou à igreja, algo vai me passar. Ou se não ofrendo com medo de Deus, dizendo: se não dou meu dízimo, eu vou chocar meu alto, eu vou perder isto, vou me enfermar, como muitos por aí dizem.
Isso é opressão. Jesus estava dizendo, meu jugo é leve, é suave. Jesus, então, nesse momento, ele alaba ao Padre, porque a graça não é mérito intelectual, sino revelação divina. Naquele momento, quando Jesus, ele mira aquela situação, aquela multitude de pessoas cansada, cargada, Jesus, ele podia usar sua experiência de vida, mas não quis fazer isso. Ele ora a Deus e Deus lhe dá uma inspiração divina. E qual foi a inspiração que Deus deu a Jesus naquele momento? Mira os ninhos. Deus disse para ele, mira, que ele disse, te alabo, Padre, Senhor do céu e da terra, porque escondiste essas coisas de los sábios. Os rabinos não tinham esse conhecimento, por mais inteligentes que podiam ser na época. Escondiste essas coisas de los entendidos, que se diz que entende de las leis, e revelasse a los ninhos. A quem Jesus estava se referindo? A los humildes, a los sensíveis. Porque a esse, sim, a palavra de graça, a mensagem da graça de Deus chegava e encontrava espaço em seu coração, e essa palavra, essa graça transformava eles de dentro para fora. É isso que o Evangelho faz em nós outros. Isto confronta a ideia de que Deus se revela a todos por igual. Ele se revela aos humildes. Versículo 28. Jesus então se faz sua invitação aos cargados. Jesus invita a todos os que estão trabalhados e cargados. Ele diz, o descanso que ele oferece não é psicológico, nem temporário, espiritual. É um descanso eterno. Versículo 29 e 30 vai nos mostrar que Jesus ele usa essa metáfora conhecida para falar de carga e discipulado. Muitos acá que vêm que tem, como se diz, chakra ou finca, ou conheceram algo de plantação, sabe como se fazia antigamente, né? O jugo. Aquela peça de madeira que se punia sobre os ombros o coelho dos bois, né? Para que eles caminhassem em pareja ali, né? Jesus estava dizendo, a diferença é que o jugo deles é de hierro ou de madeira pesada. E o meu jugo parece que é de eterno por, né? É muito leviano. Porque eu pongo isso sobre meus ombros também. Por isso se torna leve. Então, se esse jugo era uma metáfora conhecida para falar de cargas e discipulado também. Jesus redefine o conceito. Ele diz, o jugo é bueno e ligeiro porque ele leva a carga com nós outros. E muitas vezes ele leva a carga por nós outros também. Quando tomamos o jugo de Cristo, nossa vida cambia. Nossa carga se torna ligeira. Pero há muitas pessoas que dizem, eu não necessito cambiar, estou bem assim. E Jesus disse, bem-aventurado os humildes. Aqueles que reconhecem que necessitam ser cambiados. Outro diz, seguir a Jesus é uma carga demasiado pesada. Jesus disse, meu jugo é fácil e ligeira minha carga. Outro diz, eu não tenho fé como meu padre, minha madre.
Pero la fé não se hereda, se recebe com humildade. Mateus 11, 25 e Romanos 10, 17. Minha vida é minha, não tenho por que cambiar, porque minha madre quer ou porque meu pai quer, assim. Deus manda honrar os padres, porque há uma promessa com recompensa. E nesse dia das Madres, é uma ocasião hermosa para honrar aquelas mulheres que dia tras dia entregam sua vida por seus filhos. Muitas madres carregam com o peso não só das responsabilidades do hogar, de ter que cozinhar, limpar, planchar, lavar, sino também com o dolor da preocupação e de noites e noites sem dormir, chorando por seus filhos. Filhos que muitas vezes não compreendem quanto pesam suas ações sobre o coração dessa madre. Jesus habla em esta passagem de descanso para os cargados e trabalhados. E quantas madres hoje necessitam desse descanso? Quantas madres necessitam descansar em Deus esse peso demasiado? Estava lendo esse texto e mais adiante me percatei que hoje é dia das Madres acá em Argentina. E orando, disse, Deus, que relação tem isso com as madres? E me vino a primeira parte que diz assim, e aquele tempo, respondendo, Jesus disse, te alabo, Padre, Senhor do céu e da terra, porque escondiste essas coisas de los sábios e los entendidos revelaste a los niños. E aí ele disse, veni a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu harei descanso. Ele disse, levar-me jugo sobre vós outros e aprendei de mim, mira que disse, que sou o quê? Manso, humilde, de coração, e acharei descanso. Não se parece com o coração de madre? É o coração de Jesus? Parece que Deus plantou no coração da madre alguma coisa, sabe, que tem a ver com ele. Por quantas vezes as madres sofrem, são desrespeitadas, filhos desobedientes, filhos que têm sido uma carga demasiado pesada por essas mães. Pero essas madres não desistem. Muitas madres levam sobre seus ombros essa responsabilidade de cuidar, amar, guiar, orar, trabalhar e sacrificar sonhos por seus filhos. Jesus vê cada lágrima, cada desvelo, cada oração. E a essas madres Jesus disse, veni a mim todas vós que estás trabalhadas e cargadas, e eu os harei descansar. Seu jugo não é um peso, mas é sua companhia. Jesus não añade mais peso ao coração de uma madre. Ele caminha ao seu lado. Ele renueva suas forças quando se agotam. Ele ensina a caminhar com paz em meio das responsabilidades. Por quê? Porque ele disse, meu jugo é fácil e ligeira minha carga. Jesus é manso e humilde de coração. E muitas madres refletem esse mesmo amor tierno, paciente e constante de Jesus. Pero mientras o amor humano pode cansar-se, há muitas madres que desistem de seus filhos. O amor de Cristo não se agota. Ele é a fuente de força e descanso. A las madres, Jesus disse, não desista, porque eu caminho
contigo. Eu tenho poder para realizar milagros. Busque minha presença. Não desistam dos seus erros, porque só eu posso cambiar o coração de tu hijo. Nadie mais pode. Entrega tu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele o hará. A los hijos e famílias, Jesus disse: honre a suas madres e ajude-las a descansar. A la igreja, creio que Jesus diria: celebremos o amor de Deus reflejado em essas mulheres. Tentei fazer um paralelo hoje, porque entendi que era importante num dia tão especial como esse. Se as madres pudessem escrever suas histórias, quantas noites sem dormir, quantas vidas, quantos sonhos que foram esquecidos ou guardados para que os sonhos dos seus filhos fossem uma realidade. Eu não sei que experiência que vocês tiveram com a sua madre. Outro dia estava mirando foto de minha madre. E quizás no dia a dia, como um ninho, como adolescente, rebelde, ou como um jovem, ou como um adulto casado com filhos, eu não havia percebido essa suavidade em sua mirada. Ter uma foto que minha irmã postou essa semana, eu mirei, ela estava assim mirando, e era uma suavidade. Havia algo de Jesus naquela mulher. Quando ela passou por um momento difícil, eu estava fora do Brasil, estava vivendo nos Estados Unidos. Meu irmão de 33 anos sofreu um acidente e faleceu. E eu me preocupei, porque em nossa casa não havíamos perdido nada assim, tão cerca. E chamei minha mamã. Ela disse: hijo, tu irmão parecia que se despediu. Ele vindo hora antes do acidente. Disse: mami, eu paguei todas as contas, renovei o seguro. E ela disse: por que me conta tudo isso? Não, porque você é minha madre. E ele disse, deu um abraço na mamãe e se foi, caminhando. Ele foi a última vez que ela lhe viu. Ele era um dos filhos que tornava o jugo de minha mamãe leve. Mas em minha família havia outros filhos também. E alguns outros filhos tornaram o jugo de minha mamãe muito pesado. Então, se Deus põe filhos diferentes em nossas famílias, né? E que bom é poder ser uma bendição para as nossas madres, e não um peso. E uma das coisas que me recorda é que todos os dias eu não conseguia volver no dia seguinte para o Brasil, para o enterro de meu irmão. E então chamei minha mamãe, ela disse: hijo, tranquilo. Eu estava fazendo meu devocional acá, e de repente veio um vento e cambiou toda a página da Bíblia e me foi para um texto. E eu mirei assim, e era a história de Davi. Davi, quando ele estava triste, porque seu filho estava enfermo. E depois ele começa, quando chega a notícia da morte do seu filho, ele começa a bailar diante do Senhor, pediu para se banhar, preparar uma roupa, uma cena. Ele disse: Deus falou comigo através deste versículo, ela leu para mim.
ela deixou para mim esse versículo, dizia assim, eu não puedo, ele não pode vir ao meu encontro, mas eu puedo ir ao encontro dele. Ela disse, isto foi o suficiente para saber que Deus torna leve o peso que eu estou passando. Por quê? Porque Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ayer estava falando às pessoas ali em Tambaguaçu. Estamos numa família, tratando de uma família que os filhos são um peso, né? Muitos dos filhos são um peso para a madre. Estava dizendo, não desista, não desista. Empiece a visualizar pela mirada de fé os filhos rendidos aos pés do Senhor, alabando ao Senhor numa igreja. Não queira nada menos do que isso. Pero às vezes torna-se difícil, muito difícil. Queria terminar esse texto, esse sermão, dizendo que Jesus não ignora as cargas de las madres. Ele las vê e lhes oferece descanso. Pero também chama a los hijos a deixar de ser parte del peso e tomar su jugo. Assim que o dia de madre não é só para regalar flores, sino para cambiar a atitude, que pesa mais que qualquer regalo ao coração da mamá. Que Deus nos ajude a ser hijos segundo o coração de Deus. E nós outros, como padres, que temos filhos pequenos, que necessitam da nossa orientação, que venhamos a ensinar esses ninhos, a honrar, a corrigir, a disciplinar, no momento que for necessário. Por quê? Porque Deus honra a quem honra. Amém?